O jogo do Abate nos proporcionou diversos personagens fortes e interessantes. Dentre eles nós temos o Hakari, o Kashima, o Yorozu, o Ishigori, Takaba e até o Baratão, né mano, que o Yuta deu o Lingon. Porém existe um personagem que se destaca dentre todos eles, pelo menos pra mim. O feiticeiro com o maior talento em toda a obra, Hiromi Higuruma. Salve meus queridos, aqui é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Colisão Pop. E hoje eu quero trazer pra vocês um personagem que vai aparecer futuramente no anime de Jujutsu, lá pra metade da próxima temporada, que é o Higuruma. Caso você não queira ver spoiler, sabe que vai ter um monte nesse vídeo, especialmente do jogo do Abate pra frente. Então caso você não tenha visto ainda e você pretende ver só no anime, ou caso você já tenha visto o mangá inteiro, você decide se você pula ou não pula o vídeo. Agora vocês que ficaram aqui, ó, vamos nessa. Basicamente o Higuruma, ele é um advogado. Ele aparece lá pelo capítulo 143 pela primeira vez, só que ele aparece por um breve momento. E o Higuruma futuramente ele é usado como um substituto do Nanami para servir de conselheiro e também como professor do Itadori enquanto o Gojo tá selado. Passando lá pro capítulo 159, onde a gente tem a história do Higuruma. Toda a história dele ela é colocada em um capítulo apenas, e essa história dele é de um homem simples que basicamente ele quer ajudar os outros. Eu considero um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen, mesmo sendo um capítulo, vamos dizer que meio que filler, já que ele serve só para mostrar o backstory de um personagem que não vai ser tão importante no momento e mais pro futuro. Nesse capítulo nós temos o Higuruma tentando defender um garoto que foi acusado por uma série de assassinatos. No caso o garoto tinha sido acusado que tinha matado 2 pessoas e ele fugiu da polícia e foi encontrado com uma faca ensanguentada com o DNA das vítimas em seu apartamento. O Higuruma ele acredita nas palavras do garoto, já que ele tenta sempre ver o bom dentro da pessoa. Ele é um excelente advogado, porém ele insiste em pegar diversos casos difíceis, tendo como exemplo o caso de um homem que ele dirige embriagado por culpa de seus amigos e ele não conseguiu inocentá-lo, apenas diminuir sua pena. Só que o homem ele acabou culpando o Higuruma por tudo, e isso colocou um vazio no Higuruma. Quando esse garoto, do caso, ele é condenado, a culpa cai completamente sobre o Higuruma. E nisso o Higuruma, que é uma boa pessoa, ele não suporta ver as pessoas que ele acredita serem inocentes não serem defendidas. Basicamente o Higuruma ele é só um cara legal, tá ligado? Ele só quer ajudar os outros. Ele não suporta ver as pessoas que ele acredita serem inocentes, que ele acredita que não fizeram nada de errado, ou pelo menos fizeram contra sua vontade ou não queriam fazer, não sejam defendidas de forma justa. Voltando pro tribunal que o Higuruma tá trabalhando nesse momento, o garoto ele é inocentado na primeira sentença, que basicamente eles descobrem provas que tinha um cara no apartamento, que ele tinha fugido, tá ligado, do lugar, e o apartamento era conhecido por ter várias pessoas que mexem com coisas erradas, por assim dizer. Indo pra segunda instância do julgamento, infelizmente o Higuruma acaba perdendo, e mais uma vez toda a culpa cai sobre ele. Quando o garoto ele olha pro Higuruma, ele vê novamente aquele cara que dirige embriagado olhando pra ele com um olhar de desprezo, como se toda a culpa fosse dele. É exatamente nesse momento que o Higuruma pela primeira vez ele desbloqueia sua técnica amaldiçoada. Ele bate o martelo no meio do julgamento e aparece seu Shikigami, que no caso é o juiz, que eu vou me aprofundar daqui a pouco nele. Passando mais pra frente, lá pelo capítulo 163, nós temos uma boa olhada finalmente no que o Higuruma faz, sua técnica amaldiçoada e sua expansão de domínio. Eu queria destacar também que o Higuruma e o Hakari são os únicos feiticeiros em toda a obra que a sua técnica inata é a sua expansão de domínio. Basicamente a técnica inata deles só funciona graças à expansão. Sendo assim, desde o começo eles sempre tiveram expansão, mesmo que incompleta. Neste capítulo 163, o Higuruma luta contra o Itadori. No começo ele já puxa sua expansão de domínio, que no caso ele invoca todo um tribunal inteiro, e o juiz ele sentencia a pessoa a culpa ou não. Vale destacar também que o Higuruma é o único feiticeiro desperto conhecido que tem uma expansão de domínio no arco do jogo do Abate. A expansão dele eu considero uma das mais fortes em toda a obra, pois dentro da expansão dele ninguém pode lutar. Basicamente todo mundo tem que ficar quietinho, não se pode usar sua técnica amaldiçoada e não pode ter violência dentro do tribunal. Dentro da expansão o Higuruma ele ganha um envelope. Dentro desse envelope contém uma prova que somente ele e o juiz dentro da expansão sabem. Com essa prova ele vai acusar a pessoa dentro da expansão para receber o acerto garantido. Caso a pessoa ela seja culpada, ela vai receber a técnica dele e vai ter sua técnica amaldiçoada confiscada. O acusado ele pode fazer 3 coisas. Ele pode negar que aquilo aconteceu, ele pode tentar se defender mentindo, ou ele pode confessar. Caso o acusado seja considerado culpado pelo juiz, ele vai ter sua técnica amaldiçoada confiscada. E no caso do Itadori, que não possui uma técnica amaldiçoada na época, ele teve toda a sua energia amaldiçoada completamente confiscada, se tornando novamente um humano normal, sem nenhuma técnica e sem nenhuma energia amaldiçoada. Vale ressaltar também que o caso da energia amaldiçoada roubada ou a técnica amaldiçoada roubada, ela acaba depois de um período de 30 dias, ou caso o Higuruma mate a pessoa que tenha sido acusada no tribunal. Após a expansão do Higuruma acabar, o acusado ele pode pedir uma segunda instância no julgamento, onde ele pode recuperar sua energia amaldiçoada técnica inata, ou também ele pode ser dado a maior pena possível. No caso do Itadori, após o Higuruma ter acusado ele que ele matou todo mundo em Shibuya, no caso foi o Sukuna, o Itadori ele confessa e admite: eu matei todos eles, a culpa é minha. O juiz ele dá a pena mais forte dentro da expansão, que no caso é a pena de morte. Dentro dessa pena de morte
Basicamente, a arma do Higuruma, que é um martelo, ela se transforma numa espada, que se chama Lâmina do Carrasco. Qualquer alvo acertado pela Lâmina do Carrasco é morto completamente. Além do juiz e da expansão, o Higuruma ele possui esse martelo. Esse martelo ele tem várias propriedades. Ele pode aumentar de tamanho, ele pode diminuir de tamanho, ou ele pode virar qualquer outra arma. É uma arma bem versátil, bem forte, ainda mais porque o Higuruma ele consegue bater a longas distâncias e ele consegue também causar mais impacto com esse martelo. Lembrando que esse martelo também faz parte da técnica do Higuruma, é tudo uma técnica só que se assemelha à expansão dele. Mas por que o Higuruma ele poderia superar o Gojo, superar o Sukuna? Bom, aí que tá a pegada, gente. O Higuruma, ele virou feiticeiro há 12 dias. Em 12 dias, é citado no mangá que o maior talento de Higuruma, que era um prodígio em ser advogado e na escola, foi de ser feiticeiro. Nesses 12 dias, o Higuruma ele conseguiu dominar essa técnica inata, dominar o combate e dominar a técnica de barreira. Nisso se tornando em 12 dias um feiticeiro de grau 1, que é um feito inacreditável. Nem o feiticeiro além do Higuruma, ou feiticeiros que já foram classificados como feiticeiros de grau especial ou grau 1 quando entraram na academia Jujutsu, tinham conseguido obter a classe de grau 1 tão rápido. Apesar do Higuruma ter perdido essa luta contra o Itadori, querendo ou não, o Itadori era para ter perdido essa luta. No momento que o Itadori ia ser acertado pela espada do carrasco do Higuruma, levando a morte certa, o Higuruma ele hesita, porque ele acredita finalmente que ele tem encontrado uma pessoa boa, fazendo com que o Higuruma volte finalmente às suas raízes, que é de um bom advogado e uma boa pessoa. Mais pra frente no mangá, no arco final mesmo, na luta contra o Sukuna, o Higuruma e o Itadori lutam juntos contra o Sukuna. Nesse momento o Higuruma ele usa sua expansão de domínio contra o Sukuna para usar o último plano deles, que no caso seria confiscar a técnica amaldiçoada do Sukuna, para ele poder obter a espada do carrasco e finalmente matar o Sukuna com apenas um golpe. Porém, infelizmente esse plano acaba dando errado, já que o Higuruma não sabia sobre essa última questão da técnica amaldiçoada dele. No caso, dentro da expansão, caso o réu ele possua uma ferramenta ou uma arma amaldiçoada, ela seria confiscada ao invés de sua técnica. Caso a técnica do Sukuna tenha sido roubada neste momento, o Higuruma com certeza ele ia conseguir vencer do Sukuna, pois ele consegue acertar um golpe com a espada no Sukuna no seu braço, só que o Sukuna rapidamente ele corta sua mão usando essa técnica amaldiçoada. Caso ele não possuísse a técnica amaldiçoada, ele teria morrido sim de morte certa. Infelizmente, no final dessa luta o Higuruma morre, porém ele morre realizando mais um grande feito de feiticeiro no breve momento que ele teve. O Higuruma na luta contra o Sukuna, devido à pressão que o Sukuna causa no Higuruma, ele é obrigado a aprender a usar a técnica amaldiçoada reverso, que é um negócio ainda mais exclusivo do que as pessoas que usam expansão de domínio. Caso você perceba na hora, são pouquíssimas as pessoas que têm técnica reversa, porém várias pessoas têm expansão de domínio, por mais que seja uma pequena quantia mesmo assim. Nestes últimos momentos, o Higuruma ele consegue sua técnica amaldiçoada reversa, porém não é o suficiente para o Higuruma conseguir sobreviver contra o Sukuna. Ou talvez seja, né, porque a gente tem mais 3 capítulos ainda para sair de Jujutsu e vai que ele tá vivo, né? Vamos acreditar. Mas o que eu quero trazer pra vocês com isso tudo? Basicamente, o Higuruma, nesse breve momento, o Sukuna cita que ele tem um potencial tão grande contra o Gojo Satoru. O Gojo já nasceu abençoado com um talento maior que qualquer um, e teve toda a sua vida pra treinar sua técnica amaldiçoada, sua expansão e refinar seus movimentos de combate. O Higuruma, em menos de um mês, ele conseguiu alcançar um nível alto o suficiente para ele conseguir enfrentar o Sukuna talvez de igual para igual. Talvez ele tinha tido uma desvantagem, uma ali, outra ali, mas é por causa que sua técnica não funcionou corretamente contra o rei. O Higuruma, caso ele tivesse um ano completo para ele treinar, para ele aperfeiçoar essa técnica, ele não teria mais falhas. Ele provavelmente teria se tornado o 4º feiticeiro em toda a obra de Jujutsu a ser de grau especial. Então basicamente o Higuruma em menos de um mês, ele tinha domínio simples, ele tinha técnica reversa, ele tinha expansão de domínio, controle de barreira e reenergia amaldiçoada refinada. Só faltou ele acertar um Kokusen. Talvez se ele tivesse acertado um Kokusen, eles teriam ganhado, porque ele já tá em outro nível, e isso daria uma vantagem para ele contra o Sukuna, que não estava em 120%, e talvez naquele momento teria superado a sua velocidade e ter acertado o Sukuna com a espada do carrasco. Lembrando ainda assim que o feiticeiro, com o passar do tempo, ele consegue refinar ainda mais a sua energia amaldiçoada, ficando ainda mais forte, conseguindo liberar ainda mais a sua energia. O Higuruma, nós vimos talvez uns 20, 30, 40% do seu potencial máximo. Talvez no futuro o Higuruma teria até superado o Gojo ou o Sukuna, mas isso é incerto. Porém, eu acredito que devido ao que nos foi mostrado no pouco tempo que nós tivemos do Higuruma no mangá, tenha sido mais que o suficiente para provar que o Higuruma sim, ele teria o potencial para ser tão forte ou até mais forte do que o Rei das Maldições e o feiticeiro mais forte do século atual. Caso você ainda não tenha se convencido com isso, saiba que o Juiz, ele é o segundo Shikigami mais forte em toda a obra, só atrás do Mahoraga, porque o Mahoraga ele é quebrado, tão quebrado que ele foi feito justamente para matar o Gojo. Enfim, meus queridos, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, vejam os vídeos antigos no canal que nós comentamos sobre Jujutsu. Jujutsu está chegando ao fim, mas nós vamos tentar trazer um vídeo ou outro de Jujutsu comentando sobre teorias, comentando sobre os personagens e coisas que podem acontecer no mangá. Quem sabe futuramente a gente tem uma continuação do mangá, coisa que eu acho muito difícil, já que o Gege não citou nada e nem teve nada citado nisso em nenhuma entrevista. Muito obrigado, meus queridos, por terem chegado até aqui e tchau!